Olá, queridos, a paz do Senhor, tudo bom? Eu sou Rafael, sou missionário na Índia, trabalho desde os 19 anos no meio desses povos, levando a palavra do Senhor nessas regiões. Eu sou natural do estado do Pará, Marabá, mas eu cresci em Rondônia. Meus pais se mudaram para Rondônia quando eu era criança e toda a minha vida aconteceu em Rondônia, todos os fatos, o meu encontro com o Senhor foi tudo em Rondônia, uma terra que eu amo muito. Eu queria compartilhar com você um pouco sobre o meu chamado e sobre a situação do povo indiano. Eu trabalho no norte da Índia, onde o evangelho ainda não foi pregado em várias regiões. E nas regiões que já tem certos focos dele sendo pregado, ainda não é suficiente. Então a gente trabalha lá, levando a palavra do Senhor e contribuindo com o reino e com os irmãos que trabalham naquela região. O Senhor tem feito coisas maravilhosas naquela região. Pessoas têm conhecido ao Senhor. O Evangelho tem transformado comunidades através de um simples chamado e obediência, que foi levar a palavra de Deus lá. Eu trabalho no estado de Bihar, onde tem 90 milhões de pessoas aproximadamente, o qual grande maioria nunca, pelo que só uma única vez, conseguiram ouvir o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. O Senhor me fez um chamado quando eu tinha 18 anos. Me convidou a levar a palavra dele aos meios dos povos não alcançados, a lançar as minhas redes para pescar homens onde as águas eram mais profundas, onde havia desafios maiores, onde até muitos, por pregar o evangelho, perderam as suas vidas. Foi muito difícil para mim e para minha família no começo, mas eles entenderam que outras pessoas também precisavam ouvir o evangelho que transformou a vida minha e a vida de outras pessoas. O missionário dos povos inalcançados, principalmente das regiões fechadas, ou então do famoso cinturão da resistência, conhecido como Janela 1040, ele precisa ser biocupacional, ele precisa ter uma outra profissão, entrar com uma profissão, ou ele precisa ser um estudante, ou ele precisa entrar com alguma parceria, ele precisa ter outra ocupação. Esses países não aceitam missionários. Nós entramos como negócios, era uma parceria entre uma gráfica, imprimia um livro do nosso amigo missionário nosso chamado Robson de Oliveira, o qual terceirizamos o serviço dessa gráfica e essa gráfica nos comprovava que fazíamos serviço com eles diante do governo indiano. Então apresentávamos os documentos que estavam trabalhando com aquela gráfica, assim comprovávamos que estavam fazendo negócio na terra. Esse era o nosso respaldo secular diante do governo. É o que o governo nos exigia para estarmos na terra. Eu nunca tinha tido o desejo de ir à Índia, pois eu sabia das dificuldades e do desafio que era essa nação. Mas o Senhor me desafiou a si mesmo, a pôr a minha vida em risco e a ir nesses lugares e falar da palavra dele. Então a Índia, com 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, um desafio, onde tem em torno de 3 a 12% de cristãos, incluindo ortodoxos e católicos, era um desafio proclamar o nome do Senhor naquela região. E nós fizemos isso, como você vai ver agora. Nos acompanhe.
Então, no ano de 2006, eu, junto com outros 6 missionários e 2 crianças, fomos até a Índia para levar essa palavra do Senhor naquelas regiões. Fizemos em torno de 7 a 8 meses de treinamento transcultural lá dentro do próprio país, conhecendo a sua cultura, comendo a sua comida, aprendendo línguas para podermos alcançar aquelas pessoas, transpondo essas barreiras para que pudéssemos chegar até Ele. Em algumas regiões encontramos resistência, mas de um pequeno grupo de radicais, porque o povo mesmo está sedento em ouvir a palavra do Senhor. Certo, uma aldeia onde fomos pregar, que fomos expulsos por um radical religioso hindu e político que falou que não pregaríamos o evangelho lá, porque aquela era uma aldeia hindu. Nessa aldeia fomos expulsos. Mas também foi uma palavra do Senhor aos nossos corações, falando que sem Ele nada poderíamos fazer. Ele mostrando que Ele estava à frente de nós naquele projeto, naquela batalha. Nosso evangelismo era feito com o filme Jesus, traduzido na língua hindi, que é uma das línguas indianas. A Índia tem mais de 1.600 línguas e dialetos, então o hindi é a língua principal, a língua nacional, né, onde todo mundo fala, mas em outras regiões e povos eles têm a sua própria língua. Então tínhamos traduzido a Bíblia nessa língua, o filme Jesus nessa língua, e essa língua, né, e passamos para o povo. Era um filme que começa de Gênesis a Apocalipse, um resumo bíblico, porque as pessoas precisam saber a essência. Não adianta pregar arrependimento. Arrepender do quê? Por quê? Aqui nós temos uma herança católica dos jesuítas que evangelizaram, que nos catequizaram. Então temos aquela ideia de um papai do céu, mas esses povos não têm. Os deuses deles são deuses de várias cabeças, de vários braços, deuses pedras, rato. Então eles não conhecem o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que falou: um dia virá aquele que pisará a cabeça da serpente e nascerá da mulher. Eles não conhecem. Então a gente começa desde Gênesis, e porque a queda do homem, por o motivo do Senhor Jesus ter vindo, e a consequência do pecado e a sua segunda vida. E esse filme é tremendo, impacta muito a vida deles. Eles têm uma reação muito forte quando eles recebem o evangelho. Fizemos um ano de jejum e oração no estado de Bihar. O estado de Bihar é um estado de 90 milhões de pessoas, mais da metade da população brasileira. Um estado totalmente pobre, um estado sem desenvolvimento, onde há vários tipos de doença, onde pessoas morriam sem o conhecimento do Senhor e sem um conhecimento até básico para se viver. Fizemos um trabalho de visitar em mais de 300 aldeias, creio eu, com o evangelho. Que em algumas aldeias que a gente ia pregar o evangelho, às vezes tinha as aldeias próximas, vinha 2 aldeias, 3 aldeias assistir o filme. Porque as regiões da Índia são regiões áridas, em alguns lugares vivem da plantação, vivem do arroz, do trigo. Então não se tem muito entretenimento naquelas regiões. As casas são feitas de barro, palha, saco. É o que forma o cenário dessas regiões. Algumas poucas palmeiras, poucas árvores, né? Então, um grande telão passando um filme, as pessoas viam sim, ou ver o que era aquilo, que novidade era aquela, que região era aquela. Regiões que não tinha nem energia elétrica, né? बड़ा भाई ने देखा इसके शरीर के ऊपर जो कपड़ा में है वो खून लगा हुआ है
No ano de 2007, fizemos um ano de jejum e oração ininterruptos para que Deus abençoasse aquela terra e quebrasse as barreiras espirituais das trevas que já são milenares naquelas regiões e por anos e anos amarravam a vida daquelas pessoas, tragando-as ao inferno, sem nenhuma chance de clamar ao Senhor, por simplesmente não conhecer o nome sobre todo o nome, Jesus. Olha, a palavra de Deus fala assim: lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias os acharás. Estávamos ali semeando o reino de Deus. A palavra fala que o semeador saiu a semear. Em alguns lugares ele encontrou pedra, espinhos, obstáculos para a sua semente, mas ele também encontrou terra boa. Onde encontramos terra boa, a igreja tem crescido, e não em um espaço de 1 ano, 2 anos, já estávamos colhendo eu vejo assim, a urgência e o desejo do Senhor em ver o povo dele liberto e salvo naquela região. Então, em um período de curto tempo, colhemos sim frutos de vidas. Como falei para vocês, pessoas se converteram, os pastores nacionais locais com quem trabalhavam ficaram acompanhando essas pessoas, discipulando, ensinando a palavra do Senhor para eles, né? Então houve uma colheita em curto prazo, do que até que eu esperava. Eu esperava até que anos depois, quando eu saísse da Índia, que íamos colher essa semente, mas foi rápido, o fato das pessoas estarem sedentas mesmo por salvação. Imagine você tendo um Deus cobra, um Deus rato, um Deus com cabeça de elefante, tantos braços, um Deus que não te promete muita coisa, que você precisa fazer sacrifício para agradá-lo, e talvez você vá para o céu, se você for tão bom, e de repente você tem um contato com um Deus que te ama, um Deus que deu sua vida por você, um Deus que pagou seus pecados, um Deus que quer te ajudar até o fim da sua vida e te dar salvação. Então as pessoas não hesitam mesmo em receber o Senhor. Apenas os orgulhosos, as pessoas realmente porque tem pessoas que amam seus deuses mesmo, amam, estão dispostos até morrer. Tem casos na Índia onde radicais arrancam os seus olhos para oferecer aos seus deuses, se mutilam. Esses povos é uma cultura assim muito frequente de se ver, né? Então, após esse ano de jejum e oração, fomos nas aldeias indianas, fomos na terra do inimigo saquear a seara dos filisteus. Pregamos a palavra de Deus àqueles que não tinham ouvido ainda, distribuindo bíblias, orando pelos enfermos. E não eram as perseguições dos radicais religiosos que devíamos lutar, mas era contra os principados, as forças de Satanás que estavam por trás daquelas pessoas. Mas o Senhor nos deu uma palavra e nos ordenou a marchar em volta da cidade de Bihar, para que as muralhas espirituais caíssem por terra e pudéssemos entrar com a palavra do Senhor e conquistar e saquear a terra do inimigo, onde Satanás mantinha muitas pessoas cativas com seus enganos e com suas mentiras. A maior dificuldade, creio eu, e o que eu tenho vivido para pregar o evangelho na Índia, nessas regiões, é a não permissão de você levar a palavra do Senhor, de missionários. Porque o missionário biocompassional, ele tem que trabalhar muito na questão secular, de visto, de documento. Ele tem que trabalhar muito dessa forma para se apresentar diante do governo. O que ele tem que fazer. Então, essa falta de liberdade em pregar o evangelho, eu creio que é o meu maior obstáculo. Não é nem a perseguição, mas é o governo que prende, que amarra, que não permite que religião estrangeira seja pregada na Índia. Nós, estrangeiros, não podemos envolver pela lei nem questões religiosas, nem políticas, né? Agora você me pergunta, o que você tem a ver com isso? Todos nós fomos comissionados a levar a palavra do Senhor a toda criatura, a pregar o evangelho do reino de Deus a todas as nações. Dizem em Provérbios que salvo aqueles que estão sendo levados para a morte. Se você disser, eu não sabia, porventura aquele que sonda a mente e os corações não saberá, diz a palavra do Senhor. Então é responsabilidade minha, sua, meu irmão, de todos aqueles que invocam o nome do Senhor e fazem parte da família de Cristo, da família de Deus, a levar e a pregar a palavra do Senhor àqueles que se perdem. Pois essa é a vontade de Deus, que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento em Cristo Jesus. Olha, o pedido que eu faço à comunidade evangélica hoje em prol do trabalho missionário é esse, que levantamos os olhos e vejamos essas pessoas que se perdem, que temos o mesmo coração que o Senhor Jesus teve, ao ponto dele falar
que a comida dele era fazer a vontade daquele que enviou, e ele ia olhar e falar: olha, os campos estão brancos. Vocês falam que ainda faltam 3 meses, 4 meses para a ceifa. Eu vos digo, olhar de vez os campos estão brancos. Já é a hora é agora. Não, o meu desejo para a comunidade evangélica é que já não arranje desculpa para cumprirmos esse grande comissionamento, que é a grande comissão, mas que desde já comece a mover, a enviar, a treinar, a manter, a orar por missões ao campo missionário. Não só fazer uma coisa para desencargo de consciência, para tirar um peso da consciência, assim, não dar uma esmola a missões, ao campo missionário, fazer missões, porque eu vejo particularmente a tarefa que o Senhor deixou à igreja até os confins da terra.